Capítulo 31 de Provérbios, versículo 1 diz assim: palavra do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Às vezes a gente olha para Provérbios e pensa que é tudo de Salomão, mas aqui está claro, as palavras aqui é do rei Lemuel. Algumas discussões acerca deste moço, que nós não entraremos nela nesta noite. O nosso propósito aqui não é teologizar, é apenas tirar lições daquilo que está escrito. Então, palavras do rei Lemuel, e a profecia que lhe ensinou sua mãe. Profecia aqui está no sentido de ensinamento, de repassar algo, a fim de que não somente naqueles dias Lemuel fosse ensinado, mas que ele pudesse passar à frente. Os irmãos lembram de Provérbios, capítulo de número 29, o versículo de número 18, que diz que não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. E profecia aqui está no sentido de ensino, não apenas quando alguém diz, assim diz o Senhor. Da mesma forma que está aí, eu quero chamar a sua atenção, que agora tem um rei chamado Lemuel, mas o ensino foi recebido de sua mãe. Abraham Lincoln, estadista dos Estados Unidos, ele disse uma certa vez que as mãos que embalam um berço preparam alguém para governar a história. A responsabilidade de uma mãe é muito grande. E hoje nós estudamos sobre duas mulheres sensacionais da Bíblia, Ruth e Esther. E sem sombra de dúvidas há uma necessidade muito grande que mulheres semelhantes àquelas e esta também coloquem-se à disposição de Deus. Porque uma mulher com lábios sábios e joelhos dobrados diante de Deus, ensinando um filho, ela estará intervindo diretamente na história da humanidade. Todos lembram de Ana e todos lembram de Samuel. Há uma necessidade muito grande neste tempo em que haja dedicação para que essas crianças hoje sejam gigantes amanhã, na fé, no conhecimento, na palavra e no seguir a Cristo. Quão bom seria que todas as mulheres, ao casarem-se, consagrassem o seu ventre a Deus, e que não houvesse outro objetivo ao gerar filhos a não ser que eles fossem verdadeiramente para Deus. E que não somente isso, mas que houvesse uma dedicação no criar, no conduzir, a fim de que os filhos sejam instrumentos na mão de Deus. O versículo de número 21 de Provérbios 31, a Bíblia diz: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Aqui está falando de um contexto onde naqueles dias o período do inverno era intenso, e se não houvesse roupa suficiente, ficariam com elas frias, ou sujas, ou quem sabe molhadas, se lavassem. Mas colocando em um contexto espiritual agora, pode guardar o que nós estamos dizendo, olhando para este versículo.
Uma mulher que ela não era preocupada, mas ela era previdente. Uma mulher que ela não era ansiosa, mas ela conseguia ver além do que os olhos naturais apenas viam. Aqui diz que ela não temia o tempo da neve. E aqui ainda diz mais, que toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ela se preparava. Porque naqueles dias que não era muito comum haver as fábricas como temos hoje, uma facilidade incrível de comprar o bastante, se tiver dinheiro, de ter máquinas para lavar e já sair quase que enxuta, e até mesmo meios de passá-las, independentemente da situação, como está. Naqueles dias não tinha tudo isso. Era tudo manual, era tudo produzido artesanalmente, mas uma mulher que não era preocupada, porém previdente, ela fazia tudo antecipadamente. Aplicando esse texto agora, guarde isso. Estão vindo tempos de frieza espiritual. O inimigo das nossas vidas tem trabalhado pesado para que a igreja seja descredibilizada, para que o ministério pastoral não tenha valor algum, para que a fé das pessoas seja destruída. E eu louvo a Deus, a nossa juventude está estudando sobre Daniel. Como obter fé em tempo de crise, perseguição, ser íntegro, fiel a Deus. É o que eles estão estudando, e algumas lições parece que nós estudaremos aqui também, como temos feito outras vezes, inclusive no culto da família. Nós estamos estudando uma sobre casamento ainda da lição passada. Tempos de frieza se levantam. Porque se os nossos pais, trancados com a Bíblia e na oração, fundaram e conduziram a igreja, hoje nós temos muitos que se deleitam apenas em livros, que amam saber sobre teólogos, mas que não conhecem quase nada acerca de Jesus, o Cristo. E vez por outra nós vemos alguns querendo remover aquilo que era fundamental na nossa fé. E eles estão dizendo isso não existe, isso aqui nos ensinaram errado, nos repassaram de outra forma. E nessas descobertas e nesse afã de mostrar novidade, muitos se perderão pelo meio do caminho. Portanto, aqui, agora não mais falando da mulher daquele tempo, mas de uma igreja atuante, acordada, cheia do Espírito, ela não tem preocupação quando chegar o tempo da neve. Porque ainda que venham tempos frios e alguém olha para mim e pode dizer assim, mas isso é o avivamento do final de todos os tempos. Ele está acontecendo na vida de quem o quer e deseja e busca. Pois desde que Cristo pisou na terra até aqui são últimos dias. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, ele disse que anteriormente falou Deus aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias decidiu nos falar acerca do Filho, e através do Filho. Então são últimos dias que todos quantos querem, desejam, estão vivenciando. Até Jesus, quando esteve na terra, João, capítulo de número 1, versículo 51, ele diz: a partir de agora, vocês verão os céus abertos e vão ver anjos subindo e anjos descendo. Então, já nos dias de Cristo, ele falava sobre isso. Mas o que nós estamos dizendo é que tempos de apostasia estão chegando. Porque se os pregadores dizem que haverá um avivamento que varrerá o mundo, a Bíblia diz que o que precederá o aparecimento do anticristo é a apostasia.
o arrebatamento da igreja, haverá um esfriamento na fé. E os escândalos estão aí, um após o outro. O que você acha que produz todas essas coisas? O inimigo. Os consultórios, e não só os consultórios, mas as faculdades, principalmente os que trabalham com a mente humana, estão abarrotados de pessoas. As pessoas estão estudando porque estão dizendo: vai ter muita gente com a mente perturbada, ou já tem. E depois de uma pandemia, o que diríamos nós? Mas a igreja que não é preocupada, ela é previdente e ela não teme esse tempo. Porque quando chegar esse tempo de neve, frieza espiritual, a igreja que é previdente, ela já terá roupa o suficiente dobrada e a sua casa estará forrada. Versículo de número 25: a força e a glória são as suas vestes. E ela disse: do dia futuro. As mulheres naqueles dias, elas sabiam que a sua beleza não estava na estética apenas, na maquiagem, nas coisas supérfluas, mas a sua beleza real, ela era interior. Observemos: estão esquecendo de dobrar os joelhos, estão esquecendo de ler a Bíblia, mas as academias estão abarrotadas de pessoas. Nada contra, é necessário até. E cuidar do corpo também é mandamento bíblico. Mas o mais importante não é só isso, é cuidar também da alma, cuidar do espírito, porque somente assim teremos força para prosseguir. E a mulher tinha esse entendimento: a força e a glória são as suas vestes. Ou seja, era o que estava no interior, era como estava dentro. Porque às vezes os corpos podem estar belos, mas a alma e o espírito estão dilacerados. Afinal de contas, às vezes não é nem a preocupação com a saúde, é em atrair a atenção de. E às vezes todo o tempo é ocupado e não se acha tempo para Deus. Mas aqui, uma igreja fiel e verdadeira é assim. Ela ri-se do dia futuro, porque daqui a pouco, quando nada mais der certo para nós aqui na terra, aí chega a hora da promessa se cumprir. Jesus voltará e a igreja subirá ao céu. A palavra que vos trago nessa noite é uma palavra pastoral apenas. Não é para pularmos, gritarmos ou chorarmos. É que ontem nós estudávamos um texto e nós começamos a meditar sobre ele lá no povoado. E hoje nós daremos continuidade. 1 Timóteo, capítulo de número 1. E agora nós vamos meditar apenas no versículo 18 a 20. Ontem nós meditamos do 12 ao 17. E nós não podemos perder culto, porque se a gente perde, perde muito. O tema da mensagem de hoje é cuidado com a apostasia. Cuidado com a apostasia. 1 Timóteo 1,18 a seguir, olha o que Paulo diz: este mandamento te dou. Alguém disse: se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas o conselho bíblico é esse: este mandamento eu te dou. Era Paulo falando a um jovem Timóteo, e ele chama de meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
Olha o que o texto diz: este mandamento te dou. Igreja, tenhamos cuidado com a apostasia. Ela começa de um jeito tão sutil que parece-nos que não vai nos atingir. Mas Paulo estava aconselhando a Timóteo, e ele diz que segundo as profecias que houve acerca de ti. Que profecias foram essas? O capítulo de número 4, ainda aí em Timóteo, o versículo 14, ele diz: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. A liderança da igreja havia imposto as mãos sobre Timóteo e havia dito que ele seria uma bênção. Segundo Timóteo 1,6, veja o que está escrito: por este motivo eu quero te lembrar, porque Paulo já havia dito, nós vivemos em dias tão difíceis, que se você aconselhar a pessoa uma vez, na segunda vez que você for aconselhar acerca da mesma coisa, a pessoa lhe dirá: eu já sei disso, já me foi dito isso. E todos nós sabemos que uma das regras da pedagogia é que a repetição é mãe do aprendizado. Mas as pessoas já não têm paciência de ouvir a mesma coisa, ou pelo menos duas vezes. E Paulo disse em Filipenses 3, olha, o que eu já disse, eu continuo dizendo, e isso é até bom para vocês, mas as pessoas não acostumam com isso. João escreveu a sua primeira carta, e depois ele escreve a segunda, e ele diz: o que eu disse na primeira, torno a dizer nessa. É a mesma coisa. Eu não tenho um mandamento novo, é a mesma coisa. Mas as pessoas não têm mais paciência de ouvir pela segunda vez. Quando eu olho para esta palavra, quando aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, Paulo disse a Timóteo, eu só quero te lembrar, porque ele já havia dito outra vez: desperte-se, porque agora parece que Timóteo já estava deixando a batuta cair. Então ele está dizendo desperte. Essa palavra despertar aqui traz o sentido de atear fogo, reacender, ou quem sabe abanar o fogo para que a cinza vá embora e reacenda a chama, a brasa que estava quase a apagar por causa da cinza. Aí ele diz: despertes o dom de Deus que já é existente em ti pela imposição das minhas mãos. Parecia que estava morrendo a fé de Timóteo. Voltemos a 1 Timóteo capítulo 1, 18. E ele diz: segundo a profecia que houve acerca de ti. Às vezes nós recebemos uma profecia e achamos que ela é o suficiente para nos conduzir até o final. Mas a profecia vem como um alimento para a nossa alma e espírito, às vezes nos relembrando aquilo que a Bíblia já nos fala. Mas às vezes, como nós vivemos em um tempo que nós achamos que a Bíblia não é o suficiente, aí a gente diz: Senhor, eu não quero nada que eu leia na Bíblia ou que alguém pregue, eu quero que alguém fale diretamente comigo, eu quero algo sobrenatural. A Bíblia é sobrenatural, mas nós não queremos a Bíblia. E aí ele diz aqui: milites por elas boa milícia. Primeiro ponto da mensagem: essa é uma guerra sem trégua. Há uma guerra sem freio. E Paulo disse em Romanos, capítulo de número 10, e o versículo de número 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mas eu só quero essa parte primeiro: visto que com o coração se crê. Foi com o coração, e coração aqui é a mente. Foi com a mente que nós conseguimos crer. E é na nossa
nossa mente o nosso campo de batalha. Você não tem ideia da quantidade de pessoas com mentes perturbadas. Pessoas que cenas, atos, situações, momentos que passaram na vida não conseguem ser deletados da mente, e ainda que não consigam ser deletados, não se tem a habilidade de relembrar e não sentir-se mal por aquilo que já passou. Está fixado na mente como uma tatuagem. Há pessoas que no afã de conhecer e de saber, lê um livro, lê outra coisa, lê outra coisa, lê outra coisa, e lê tanto que a mente perturba. Por isso eu digo sempre aos irmãos, leia o quanto puder, mas principalmente a Bíblia, e não leia sem orar, sem consagrar, sem pedir sabedoria a Deus. Porque se faz necessário que cuidemos da nossa mente, e para isso o Senhor nos prometeu um capacete da salvação. Parece difícil de compreender essa mensagem, mas Deus sabe por que fala, e com quem fala, e com quem Deus fala também. As pessoas sabem, e há entendimento nisto. Hebreus, capítulo de número 3. A mesma porta onde entra a fé, é a mesma porta onde entra a incredulidade, e a mesma porta por onde é acrescentada a apostasia. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12. Olha o que diz-nos a Bíblia. Vede, irmãos, o que o escritor está dizendo é: tenha cuidado, abra os olhos, veja isso, que nunca, nem hoje, nem amanhã e nem depois, nunca. E se ele diz isso, é porque haveria possibilidades. Tenha cuidado para que nunca haja em qualquer de vós, seja o crente, seja o obreiro, seja o leigo, seja o culto, em qualquer um de vós, escute isso, um coração como? Se a gente não tem cuidado, o mesmo coração que recebeu a fé, ele pode estar aqui dentro conosco, mas a maldade tomar de conta dele. E quando a maldade entra no coração, a infidelidade vai sendo arraigada junto. E maldosamente nós poderemos ocupar lugares estratégicos até, e agirmos maldosamente e infiéis para com o chamado, para com o propósito para o qual Deus nos chamou. Então devemos ter muito cuidado. Eu tenho lido esses últimos dias, que para mim uma das coisas mais perigosas da vida é chamada de ministério. Porque poderíamos deixar o propósito de Deus para a nossa vida e queremos seguir de acordo com o que nós achamos que devemos seguir. E aqui o texto nos diz o seguinte: isso acontece de uma forma tão sorrateira que a maldade vai tomando de conta do coração, a infidelidade vai chegando, e daqui a pouco alguém se aparta do Deus vivo e nem percebeu disso. O versículo 13 diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros. Então fique feliz quando alguém chegar para você e dizer: tenha cuidado, preste atenção, observe isto ou aquilo, porque é bíblico. Então exortai-vos uns aos outros, ou seja, desperte uns aos outros, porque alguém pode estar no caminho do erro sem se perceber disto. E a Bíblia diz assim: todos os dias. Então, para quem não gosta de ouvir uma advertência ou lembrança pela segunda vez, a Bíblia diz que essa exortação nossa uns para com os outros deve ser pelo menos todos os dias da nossa vida. Nós devemos estar nos relembrando disto. E o versículo 13 continua dizendo
fazendo isso durante todo o tempo que se chama hoje, porque o amanhã nós não saberemos se chegará. O que nós sabemos é que estamos vivos agora, e a Bíblia ainda continua dizendo assim: para que nenhum de vós endureça pelo engano de quê? Alguém pensou que pecado é só adultério, prostituição, mas mentira é pecado, enganar é pecado, viver de acordo com aquilo que Deus não quer é pecado. E as pessoas vão vivendo de uma forma que acham que não tem nada a ver, e o pecado vai lhe consumindo a alma, e as pessoas vão vivendo como se fosse uma naturalidade. E o inimigo dizendo: eu estou achando bom, porque o coração está ficando mal, o coração está ficando infiel, eu vou tratá-lo de endurecer. Ele já não aceita, ou ela já não aceita mais uma advertência, e ele está indo de mal a pior. E a mesma porta de entrada da fé é a mesma da incredulidade, que posteriormente torna-se apostasia. É aqui nesse texto que, quando fala de endurecimento do coração, vem a palavra esclerose, ou esclerosado. Já ouviram isso? Fulano parece estar esclerosado. Falando de alguém impaciente, é aqui nesse texto. E o escritor de Hebreus está falando de alguém que se torna insensível. Tenha cuidado. A fé não é só emoção, mas quando nós nos reunimos aqui, nós nos emocionamos, e até muito. Teimoso. Alguém se torna tão teimoso que não consegue ouvir e nem obedecer a voz de Deus. Afinal de contas, a insensibilidade faz com que ele não se ouça mais. Obstinados. O que é escrito que aconteceria no final dos tempos é o próprio Paulo que fala. E aí diz: esclerosado. Segundo ponto da mensagem: as armas desta batalha. Quais são elas? É Paulo quem fala. Você leu 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, capítulo 1. Veja só, ele cita aqui 2 armas. Poderíamos citar mais, mas vamos ficar só com essas 2. O tempo é cruel. Versículo 19: conservando, escute isso, a fé. A fé aqui não é o dom da fé que Paulo fala em 1 Coríntios. A fé aqui não é a fé para a salvação. A fé aqui não é a fé natural. A fé aqui é uma fé doutrinária, um bojo doutrinário de fundamentos que nós seguimos a nossa fé. Que hoje alguém está dizendo: não existe mais isso, não existe mais aquilo. E tenha cuidado com esse povo que vai acabando com aquilo que nós aprendemos durante a vida toda, e sem comprovar com a Bíblia. Porque os falsos mestres não surgem lá fora, eles surgem aqui dentro. Pessoas de vidas frias, de vidas secas. Porque é isso que Hebreus 3, 12 e 13 fala também: uma sequidão espiritual. Por que você acha que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 4,13: ei, quando vocês vierem ter comigo, traz a capa? Você lembra de Provérbios 31, 20? Que viriam tempos frios. Estava chegando uma frieza naquela região, e Paulo disse: traz a capa, eu estou preso, mas eu precisarei me aquentar. Eu tenho certeza que em tempos de apostasia, Deus assará um fogo maior na vida daqueles que desejarem, na vida daqueles que quiserem e na vida daqueles que buscarem. É esse o avivamento. Não espere algo tamanho coletivo, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo deseja, nem todo mundo está buscando. Mas individualmente, aguarde, porque tem alguém que está buscando a Deus, está desejando de Deus, e são essas pessoas que operarão. Observe que em todo
todos os tempos de apostasia no meio de Israel, Deus sempre preservou alguém. E até quando Elias pensou que só ele havia ficado, o Senhor disse: Elias, tem 7.000 que não se dobraram perante Baal e que nem a sua boca o beijou. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 19: conservando a fé. Que fé é essa? Veja 2 Timóteo, porque lá em Provérbios não foi a mãe de Lemuel. Veja aqui em 2 Timóteo 1,5: eu trago à memória a fé. Olha aqui a fé novamente, e a memória do apóstolo não fingida, porque quem finge uma fé chegará o momento de declarar que não tem fé. Mas a fé que Timóteo tinha era uma fé não fingida, que em ti há. Paulo tinha certeza que havia fé. As perturbações que têm rondado mentes e corações não é por falta de fé. A fé está aí impregnada. É porque há um trabalhar do inimigo para que as nossas mentes sejam perturbadas e nós percamos aquilo de mais precioso que Deus tem nos dado. Porque por maiores que sejam esses escândalos que serão gerados, guarde isso na mente. Isso ainda será um combustível a mais para crermos mais em Deus, porque Ele prometeu na sua palavra que haveria apostasia. Logo, quando mais nós virmos apostasia, mais nós precisaremos crer em Deus, porque Ele prometeu que haveria, e a fidelidade da sua palavra se cumprir nos nossos dias. O texto sagrado ainda diz aqui que em tua mãe Eunice havia, e que primeiro habitou em tua avó Loide, eu estou certo que também está habitando em ti. Se Lemuel teve uma mãe que lhe ensinou, Timóteo teve uma avó e uma mãe que tiveram uma influência direta em suas vidas. Feliz é aquele ou aquela que ainda tem uma mãe que os seus joelhos se dobram, e quando ela teve tempos ensinou. E feliz é aquele que a mãe vive e ele não quer ouvir, ou ela não dá ouvidos, mesmo que ela esteja de joelhos a buscar a Deus para que as nossas vidas sejam direcionadas, mas não são ouvidas por filhos rebeldes, que também é um prenúncio do final dos tempos. A Bíblia Sagrada diz uma fé e ainda uma boa consciência. Porque é por um coração endurecido, mau, infiel, que entra a apostasia e a incredulidade. Mas é por um coração também cheio de uma boa consciência que as coisas começam a tomar um novo rumo e um rumo diferente. O apóstolo Paulo disse aqui ainda em 1 Timóteo, olha o capítulo 3, o versículo de número 9. 1 Timóteo 3, 9. Olha o que Paulo diz: guardando o mistério da fé. Irmãos, a fé é um mistério. Tem gente que há 10, 20 anos está aqui dentro e parece que nunca alcançou. Ainda são ímpios, da mesma forma como quando estavam no mundo. Há outros que chegaram ontem e Cristo já nasceu neles e eles são diferentes. A gente olha e consegue enxergar Cristo. Há um mistério nisso, incompreensível parece, mas o versículo 9 diz assim: que existe uma pura consciência. Aí está todo o segredo. Porque se a nossa consciência for endurecida ou entenebrecida, como disse o apóstolo Paulo, aí as coisas piorarão. Eu gostaria tanto de continuar lendo esse texto sagrado, mas a Bíblia Sagrada diz aqui, para encerrarmos essa rápida meditação e fazermos uma oração, versículo de número 20: entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemar. Aqui está a disciplina eclesiástica.
como uma necessidade, como um antídoto contra as heresias, os falsos ensinos. Porque somente uma igreja sadia, ela conservará em si mesma a disciplina. Eu não sei se todos entenderam, e até imagino que nem todos entenderam, mas eu já disse, para quem é a mensagem, todos esses entendem. A Bíblia Sagrada diz que no Antigo Testamento o sacerdote, ele punha o dedo polegar, fosse no óleo ou fosse no sangue, e depois ele sacudia ou impregnava naquele ou naquela em que haveria de ser perdoado. E como estou falando com pessoas, estou falando com a porta onde entra ou sai a fé e a incredulidade. Se você acreditar na loucura desse jovem pregador, que você tiver como colocar o seu dedo polegar na sua fronte, o seu dedo polegar na sua fronte e pôr os demais dedos na sua cabeça, eu quero orar por você. Deus fará algo extraordinário nesta noite em nossas mentes, porque Deus quer que nós tenhamos uma mente espiritual. E há pessoas que estão impedidas de avançarem, aonde estiverem me ouvindo, pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas onde as coisas parecem que não estão se organizando na mente, não estão conseguindo. Receba a palavra de Deus nesta noite. Esta palavra é mandada por Deus para curar a tua alma, para curar a tua mente. E como Emineu e como Alexandre, nós não padeceremos e nem seremos entregues, não, nós seremos sarados, porque Deus está falando conosco nesta noite, e a palavra de Deus é viva, e a palavra de Deus também é eficaz, e nós sentimos a palavra do Senhor liberada nesta noite. Eterno e soberano Deus de Israel, a mente do meu irmão ou da minha irmã, seja dos que estão presentes aqui ou dos que me assistem, me veem, aonde me virem ou aonde chegar, ó Deus, a tua palavra, ela não tem barreiras, a tua palavra corre e corre velozmente, e não há nada que possa impedir a tua palavra. É na autoridade do precioso nome de Cristo Jesus, pelo poder vestido na cruz do Calvário, que nesta noite nós fechamos todas as portas da nossa mente para nós não crermos em Ti, que fechamos todas as portas da nossa mente para nós não duvidarmos da Tua palavra e daquilo que aprendemos até o dia de hoje, que fechamos todas as portas daquilo que vem para tentar perturbar as nossas vidas como impedimento, para que a nossa mente não seja fluente para o louvor, para a glória do Teu santo e bendito nome. Quando os irmãos e irmãs não conseguem nem ler a Bíblia, nem compreender a Bíblia, quando estão com as mentes tão perturbadas que estão deixando até de orar, meu Senhor e meu Deus, eu falo com conhecimento de causa, porque o Senhor nos enviou a tua palavra, e eu estou preocupado como Paulo estava com Timóteo naqueles dias, porque ele sabia que dias frios estavam chegando, como a mãe de Lemuel também pensava que a neve chegaria, mas a tua igreja não vai se preocupar com isso, porque a tua igreja tem roupa dobrada, e a tua igreja rica o dia do futuro. Nós não estamos preocupados com isso, mas nós precisamos estar unidos. Então põe em nós o capacete da salvação. Guarda a nossa mente, guarda as nossas emoções e guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Pai eterno, já que o Senhor está limpando a nossa mente, curando a nossa mente agora, eu quero te fazer outro pedido. Põe na nossa mente as línguas espirituais, porque Paulo disse que orava e orava em espírito, e quando ele orava bem. Meu Deus, eu creio nos dons espirituais, e nós pertencemos a uma igreja pentecostal. O nosso povo precisa orar em línguas e precisa voltar a orar em línguas, e para isso eles precisam do batismo do Espírito Santo, eles precisam do renovo espiritual. É isso que eu estou te pedindo. Renova-nos espiritualmente nesta noite, dá-nos as línguas celestiais, para que quando dobrarmos os nossos joelhos, ninguém no céu e nem na terra saiba que nós vamos conversar contigo, a não ser o
tua palavra diz que o homem não entende, quem fala não entende, quem ensina não entende, se não for lhe dado a interpretação, mas o Senhor entende tudo, e o Espírito leva a ti, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então dá línguas a esta mente e abre estes lábios, porque a tua palavra diz: abrirei a tua boca e eu encherei. Derrama sobre nós o batismo de fogo, porque a tua palavra diz que o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo também, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa todos que vão participar da ceia desta noite. Aqueles que estavam duvidosos, como que em pecados, mas eles receberam esta oração, puseram suas mãos em sua mente. Ó Deus, limpa de tudo que lhes acusa, dá uma mente plena, sadia, e que nós tenhamos liberdade no Espírito de Deus para te glorificar, te exaltar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa